Já teve algum momento na sua vida em que você pensou assim: eu acredito em Deus, eu acredito que Ele é poderoso, eu acredito que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas mesmo assim eu ainda não sei se tudo vai dar certo na minha vida, eu não sei se eu vou fracassar ou não. Porque eu sei que Deus, Ele faz tudo, Ele pode fazer o que Ele quiser mesmo, e Ele é bondoso, é gracioso, Ele é amoroso, a misericórdia dEle é imensurável. Mas e se eu não tiver a fé suficiente e por isso eu vou acabar fracassando? Você já pensou dessa forma? Eu falo porque eu já pensei assim algumas vezes. Deus falou comigo a respeito disso, e a gente encontra na própria palavra algumas coisas que nos mostram que nós jamais devemos pensar dessa maneira exata. Meu nome é Danilo Gomes. Bem-vindo a mais esse vídeo. A gente vai conversar aqui rapidamente sobre isso, sobre essa questão de fé suficiente, se Deus vai deixar fracassar ou não, porque isso acaba tirando a paz de muita gente. Para a gente trabalhar o pensamento nessa questão, nós temos que correr para a palavra, que é a nossa fonte de sabedoria para tudo, é o nosso norte, é a nossa bússola. E eu quero refletir aqui, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, em certa altura ali do capítulo, vai falar de Jesus de madrugada andando sobre as águas até o barco que estavam os discípulos. Essa passagem a maioria das pessoas conhece, para não falar todo mundo. Mas a partir do versículo 26, a gente encontra ali uma revelação importante para nós, que é a seguinte. Vamos ler juntos aqui. A minha versão é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que diz o seguinte: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Então, só uma pausa aqui para a gente pensar. A gente vê Pedro sendo ousado, tendo fé. Então, isso é fato. Quando nós temos fé em Jesus, uma verdadeira fé, uma fé muito forte, e nós nos entregamos à vontade dele e obedecemos a voz dele, os mandamentos dele, sem medo nenhum, confiando completamente, é claro que os milagres vão acontecer, é claro que nós vamos vivenciar mais coisas do que pessoas que têm pouca fé, e a gente vai vivenciar muito mais do que pessoas que simplesmente não têm também, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma pessoa que não acredita nem está agradando. Mas no caso aqui a gente vê Pedro tendo essa coragem. Então isso é fato, eu não posso negar isso. Se você tem muita fé, sempre tem muita fé, você vai colher coisas incomparáveis, coisas únicas. Amém. Mas e se a nossa fé em certos momentos da vida não for suficiente? Isso estiver tirando a nossa paz? O que pode acontecer? A gente continua aqui no capítulo e que diz o seguinte: venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E é o que ocorre na nossa vida também. A gente começa a ficar com medo das coisas. A gente acredita em Deus, mas a gente começa a sentir um pouco de medo. E se eu errar? Isso acaba tirando a nossa paz, pode estar tirando a sua paz também, tirando até mesmo o seu sono. Então gritou, Pedro gritando: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, muito se diz sobre o ato de Pedro andar sobre as águas. Mas a gente acaba deixando passar essa parte aqui que Jesus imediatamente foi até Pedro, estendeu a mão para Pedro e trouxe ele de volta para a superfície. Ou seja, jamais Jesus deixaria Pedro afundar. Jamais Jesus vai deixar eu ou você afundar. Então, mesmo que você ainda esteja trabalhando a sua fé, você esteja num processo de crescimento da fé, porque até os discípulos pediram para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Se você está nesse processo de estar pedindo para crer mais, então tira do seu coração qualquer achismo, qualquer ideia de que você vai fracassar. Jesus não vai deixar você fracassar. Mesmo que a sua fé não seja tão grande, tão poderosa, Jesus não vai deixar você afundar jamais. Ele sempre vai estender a mão para você imediatamente. Nunca vai te deixar desamparado. Nós vemos essa confirmação, por exemplo, em Romanos capítulo 8,
ali indo para o final do capítulo, que seria o versículo 38 até o 39, que diz o seguinte: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu falo para você hoje, nesse dia, é para você ficar em paz, fica tranquilo, tá? Eu sei que de repente você pode estar vivendo essa dúvida de você acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo admitir, confessar que tem uma fé um pouco falha, e isso pode abrir margem, pode abrir espaço para você crer que você vai fracassar, que você vai afundar, que as coisas não vão dar certo, que Deus vai tirar a mão sobre você, vai deixar de proteger você com as asas dele porque você não acredita o suficiente. Não é bem assim. Que Deus conhece seus filhos, sabe que nós somos humanos, nós temos momentos bons, momentos ruins, momentos de força, momentos de fraqueza. Inclusive são nos momentos de fraqueza que Deus mais mostra o poder dele, conforme também está na palavra. Então eu peço para você ficar tranquilo. Deus não vai deixar você cair, Deus não vai deixar você afundar, independentemente do tamanho da sua fé. Só peço que você não deixe de acreditar totalmente, não perca sua fé total, porque senão você vai deixar de agradar a Deus. E também não pare de buscar ter mais fé, mas não perca sua paz, porque Deus vai te proteger até o seu último dia de vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que Deus tenha falado com você, que você curta, se inscreva no canal. No link eu vou deixar também o meu site para você conhecer mais o meu trabalho. Que Deus te abençoe e até a próxima.